Muito boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Capítulo de hoje vamos falar sobre um ferro velho que o pai dela chegou a abrir, o pai da nossa querida pastora Fernanda Brum. Tanto velho quanto ferro. Voltando à década de 1980, estávamos eu e minha mãe assistindo televisão quando o repórter anunciou a queda do compulsório. Nem acreditamos. Finalmente poderíamos usar a carta de crédito para retirar nosso primeiro carro 0 km. No dia seguinte, lá estávamos eu e minha mãe, com a carta de crédito em mãos. Assim que meu pai chegou do plantão, fomos felizes da vida tirar nosso Escort Zero em uma revendedora Ford. Ficamos com esse carro por pouco tempo, pois logo ele se transformou em vários carros batidos. Sim, meses depois, meu pai negociou o carro zero em seu novo empreendimento, o ferro velho. Adorei a nova invenção de meu pai. Montar um negócio no ramo de automóveis. Eu vivia de macacão aprendendo tudo com os mecânicos. Nessa época eu tinha 11 anos e tudo que eu queria era mexer nos carros do ferro velho e dirigir. Adorava desmontar carrocerias de Fuscas, Brasílias. E eu sempre era uma nova experiência ali. Colocar o carburador no ponto, ver o lanterneiro recuperar a carroceria destruída. O negócio foi crescendo. E logo tínhamos oficinas de pintura, recuperação de freios e hidrovácuo. Foi uma decolagem em alta velocidade. Mas creio que não estávamos preparados para isso. Nossas visitas à igreja se tornaram cada vez mais espaçadas. Éramos dizimistas semestrais. Ou melhor, éramos dizimistas semanais, mas crentes trimestrais. Prosperamos rapidamente até a doença de minha mãe. Ela apresentava um cansaço crônico, um sono que parecia não ter fim. Estava sempre exausta. Então meus pais decidiram procurar um médico, que diagnosticou anemia profunda. Ela passou a tomar remédios que não melhoraram muito o quadro. Feito novos exames, foi constatada medula preguiçosa. Minha mãe começou a tomar estimulantes para conseguir ficar de pé e trabalhar. Para dormir, tomava um remédio fortíssimo, que a deixava em um estado curioso. Começou a andar dormindo, como se estivesse acordada. Era um sonambulismo químico. Ela conversava e até se alimentava dormindo. Eu e meu pai passamos a tomar conta dela durante a noite. A empresa estava indo muito bem. Tínhamos cerca de 10 funcionários com carteira assinada e uma clientela vasta. O movimento era grande. Foi lá que eu aprendi a vender, a comprar, a negociar. Trabalhei onde pude, no caixa, na mecânica, na pintura, na lanternagem, na limpeza. Isso era certo. Eu não era obrigado a nada, mas fazia com prazer, pois tudo aquilo era nosso. Os resultados dos exames de minha mãe chegaram. Entendi que o carbureto e o acetileno dos botijões usados para solda elétrica e lanternagem estavam fazendo mal à medula dela. Também foi levantada uma hipótese de um inseticida usado em sua casa, quando criança, contribuíra muito para a leucemia. Esse nome ecoou em minha mente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra, leucemia. O que seria isso? Minha mãe fez uma viagem para descansar. Foi para a casa de uns parentes em Presidente Soares, Alto Jequitibá, em Minas Gerais, região de Manhuaçu.
Não me lembro bem como isso foi conversado, mas nesse período estávamos procurando outro lugar para morar, pois a poluição também fazia mal a ela. Olhamos uma casa, minha mãe viajou, e quando voltou, a casa estava alugada. Em meio tom, ela disse surpresa. Ela de surpresa. O clima estava estranho. Minha mãe estava doente. Quanta mudança! O que iria acontecer? E a minha turma do violão? E o rapaz de quem eu estava gostando? E as minhas duas amigas inseparáveis? E a minha escola? Ai, meu pai! O dia da mudança foi muito triste, pois fui arrancada com raiz e tudo, de uma hora para outra, do lugar que eu estava começando a conquistar. Eu já não era tão gordinha, e já tinha uma paquera, melhor dizendo. Que palavra antiquada, hein? Já era aceita em um grupo, os músicos. Já tinha amigas, estava emagrecendo. Na verdade, eu estava crescendo. Já me arrumava como uma menina. Logo agora eu precisava ir embora. Eu estava vencendo na inteligência as brigas do condomínio. Quando eu digo na inteligência, quero dizer na vingança. Vingava-me de maneira inteligente e cruel, com algumas pegadinhas das meninas maiores, sobretudo da Kátia, minha arqui-inimiga. Mas adiante, quando eu falar sobre minha conversão, vocês a conhecerão melhor. O caminhão ficou pronto. Eu não quis me despedir. Sentei ao lado do motorista, dei uma última olhada na janela do terceiro andar, olhei para a árvore que quase tocava minha janela. Eu fui muito feliz ali. Quando olhei ao lado da janela, vi minha amiga me olhando. Chorei. Em seu apartamento eu passei grande parte da minha infância. Éramos como irmãs, eu e ela, e sua irmã. Era lá que dançávamos as músicas dos Menudos. Era para lá que eu fugia quando meus pais brigavam. Lá eu me escondia quando estava de castigo. Foi lá que eu brinquei de Barbie durante muitos anos. Lá eu comia em família. Olhei para minha amiga e chorei, pois sabia que nada mais seria como antes. Vamos continuar para um segundo capítulo. Rosa dos Ventos. Tudo era novo para mim. Nunca havia morado em um lugar tão grande. Na minha visão de menina, o terreno era enorme, com suas grades brancas. A casa tinha 4 quartos, com terraço, jardim de inverno e uma lavanderia do lado de fora. Na parede do meu quarto havia um buraco para colocar um armário, um aquário de água salgada. Uau! A casa era toda azulejada, como mandava a moda nos anos 80. O banheiro tinha previsão para uma banheira de 8 lugares. Tudo era grande ali. Na cozinha era possível estacionar um carro, sem exagero. Fui logo montando os meus móveis tubulares, verdinhos, e arrumando minhas coisas. Liguei o aparelho de som, coloquei o novo disco da Rosana ao vivo e de Poliana Sapatilha, e comecei a dançar pela sala, rodopiando pelo corredor até a cozinha. Estava gostando da ideia de mudar tudo. Apaixonei-me pelo lugar, era roça. Os bois passavam na minha rua e alguns deitavam e ficavam irritando minha cadela Xerrá. Todo dia o leiteiro trazia leite quentinho, direto da vaca. Havia cavalos na região, e logo inventei de montar. Montava em um cavalo e sumia no mundo.
Minha cadela Sherra era da raça fila, uma gigante. Éramos muito amigas. Então resolvi aposentá-la do cargo de vigia do ferro velho e trazê-la para ficar conosco na casa nova. Nós nos divertíamos muito. Rosa dos Ventos era um sonho. Eu podia ser quem eu quisesse. Foi lá que eu inventei um novo nome para mim, Sharon, igual ao nome da filha do cantor Sting. Lá eu era um mistério. Passeava com minha cadela gigante, ou a cavalo, ou em minha bicicleta vermelha, sem banco, com meus cabelos ao vento. E o melhor, eu era como se estivesse apertado a tecla mute. Vou reler aqui, tá, queridos, que eu pulei aqui uma linha. E o melhor, eu era magra. Lá parecia que os problemas dos meus pais não existiam. Era como se eu tivesse apertado a tecla mute. Parei de ouvir os problemas. Tudo acontecia como em um filme que eu inventei. E o que eu não queria ouvir, simplesmente desligava. Eu ainda não era rebelde, mas isso estava bem perto de acontecer. Descobri uma igrejinha na mesma rua. Peguei minha caixa amplificadora e minha guitarra Fender e fui para lá. Eles me deixaram dar um testemunho e cantar. Lembrei-me de um corinho. E toquei. Dei um testemunho meio desencaixado e representei, como um papagaio que repete frases sem sentido. Aquela foi minha última visita a uma igreja evangélica durante muito tempo. Saía de bicicleta e logo fazia amizades. Logo fiz amizades. Conheci a Daisy. Apesar de muito nova, ela já havia sofrido bastante. Perdeu um bebê no ventre e seu namorado morreu tragicamente. Daisy era bem gordinha e eu me sentia à vontade com ela. Nesta época, eu estudava no Pio 12, em Guadalupe, e eu costumava dormir na casa de minha avó materna durante a semana, pois ela morava perto do colégio. Sempre que podia, eu ia à casa de minha amiga nova. Com o tempo passei a ir com mais frequência, pois era lá que eu me encontrava com um rapaz em quem eu oficialmente dei meu primeiro beijo. Na verdade, eu elegi esse como o primeiro beijo. Aqui chamarei esse rapaz de Caco. Pois sim, ele aparecia lá na Daisy, sempre. E foi debaixo de uma roseira que começamos a namorar. Ele acabara de completar 18 anos e logo iria para o quartel. E eu, bem, menti minha idade. Disse que tinha 13 anos, mas tinha acabado de completar 12. Eu era alta e já estava magra. Tinha os cabelos nos ombros e bem arrepiados com gel no alto da cabeça. Usava lentes de contato azuis e me vestia de maneira irreverente, com roupas que eu produzia, aplicando botões, broches, bordados e afins. Eu podia ser uma vaqueira ou uma roqueira, dependia do dia e do ânimo. E o Caco? Ele parecia o Caco Antibes, personagem famoso do programa Sai de Baixo. Ele era quase da minha altura, loiro, de olhos azuis e mulherengo. Muito mulherengo. Ele foi minha primeira dor. Todos me avisaram, mas eu não acreditava. A tecla mute estava ligada para as dores e eu não queria saber de dor
até que ela viesse de uma vez. Perguntei ao Caco qual era a religião dele. Nesta época, isso ainda me importava. Ele disse que era protestante. E eu logo abri um sorriso e confirmei que também era. O sinal que eu precisava para sofrer em 1 ano e 2 meses com esse namoro. Logo conheci a turma do portão. Nós nos reuníamos para tocar violão toda noite. Eu parei de ficar na casa da minha avó, voltava o dia todo. Voltava todo dia. E o Caco ia me buscar para sentarmos no portão de nossos amigos. Éramos inseparáveis. Montamos um grupo de teatro chamado Metamorfose. E começamos a ensaiar O Alto da Barca do Inferno. A estrela foi na paróquia de Rosa dos Ventos. Às vezes eu participava do grupo de jovens de lá, junto com minhas amigas católicas. Elas ainda têm algumas fotos daquela época. Todos os meus amigos eram mais velhos que eu. Durante um tempo eu menti minha idade e meu nome. Depois contei o nome verdadeiro e a idade. Mas aí eu já fazia parte do grupo e ninguém conseguiu parar de me chamar de Sharon. Era junho e todos estavam ensaiando para dançar quadrilha. Aquele era um grupo famoso em Nova Iguaçu, que existe até hoje. Eu já havia sido noiva de quadrilha no condomínio Cruzeiro do Sul. E logo me interessei muito mais para vigiar o namorado do que para dançar de fato. Mas minha mãe não me deixou participar. Conversou comigo e tudo mais. Eu fiquei inconsolável. Estava namorando escondido e proibida de sair de casa. Minha mãe estava mal, doente e com o casamento em crise. Meu pai quase nunca voltava para casa. E o meu mundo estava todo lá fora. Meus amigos, o teatro e tudo mais. No bairro passei a ter olheiros aliados. Um dos amigos ficava em sua bicicleta, localizado em posição estratégica. Quando a Brasília bege da minha mãe surgia, ele me dava um sinal e eu fugia de bicicleta. Chegava rápido em casa e ainda mantinha forma. Mas a verdade é que aqueles eram tempos muito duros lá em casa. Minha mãe estava muito deprimida e eu muito feliz. Porque estava namorando. O tempo foi passando e eu cada vez mais envolvida com os meus amigos. Em todo tipo de atividades e festas. Por fim, meu pai me deixou namorar. Namorar em casa, na mesma época em que o Caco foi para o quartel. Portanto, nos víamos bem menos. Minha mãe começou a se sentir muito sozinha. Éramos sempre eu e ela. Foi nessa época que meus amigos se tornaram nossos amigos. E todos os dias iam lá em casa tocar violão e conversar. O começo do fim. Eu estava no meu terraço tocando violão, bem tarde da noite, em um dia que eu deveria estar em Guadalupe. Quando olhei para baixo, eu vi o Caco, passando abraçado a uma menina bem em frente à minha casa. Fiquei olhando sem acreditar, mas era ele. Pensei em gritar, mas me sentiria ridícula. Guardei o violão e fui chorar na cama, que é lugar quente. Esse foi só o começo. A partir daí, fui descobrindo várias namoradas dele no bairro. Eu era matriz, mas havia filiais por todos os lugares. Fui à formatura dele no quartel.
Talvez fosse porque é a única que tinha carro. Um dia meu pai me pegou em casa e me levou até a entrada do bairro. Lá estava o Caco, no portão, se despedindo de uma de suas namoradas. Ela era uma boa menina, linda, que sofria de febre reumática. Eu não a odiei, mas odiei a mim mesma. Porque eu ainda estava com ele. Por quê? Porque eu tinha que namorá-lo. Por que precisava sofrer tanto? Aos poucos fui descobrindo uma a uma as filiais. Mas eu desmanchava o namoro e depois voltava num círculo vicioso e tempestuoso. Até o basta da vida. Uma hora a gente cansa de sofrer. Porém, esse foi só o primeiro namorado a me trair. Já aconselhei muitos jovens em situação semelhante. E entendo que muitas vezes esses relacionamentos são prisões de alma. São pessoas nas quais depositamos a fé de que seremos felizes nelas, através delas, e elas se tornam nosso objetivo de vida e felicidade. O nome disso é ilusão, pois só Jesus pode nos fazer feliz. Seja no amor, na vida, no que for. Mais adiante na minha conversão, vou mostrar como fui livre de sentimento e como você também pode ser liberto de todo laço de alma. Queridos, foram 2 novos capítulos, sobre o Ferro Velho e Rosa dos Ventos. Amados, peço a você que se inscreva no canal, peço a você que apoie compartilhando, porque da mesma forma que Deus está me impactando através desse testemunho, também está te impactando nesse testemunho, ele também pode impactar outras pessoas. Amém? Você que não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever. E você que já é inscrito, compartilha para outras pessoas serem impactadas. Amém? Deus abençoe.